A campanha do Lula Livre, sim, ela ainda existe, está lançando nesta quarta-feira uma plataforma criada para fazer pressão sobre o Supremo para que julgue o habeas corpus que pede a anulação dos processos contra o ex-presidiário julgados por Sérgio Moro. Ao entrar em um site, o usuário poderá enviar automaticamente um texto para os endereços de e-mail dos ministros da Corte. A mensagem diz que já existem provas para afirmar que houve conluio entre a acusação e Moro para condenar Lula. Vou ler aqui um trecho, abro aspas. Pedimos que a segunda turma do STF julgue o quanto antes o HC, acate o pedido da defesa do Lula e, consequentemente, anule as sentenças proferidas e com participação do senhor Sérgio Moro na instrução processual, assim como dos casos conduzidos pelos procuradores da Operação Lava Jato. Fecho aspas, trecho de um texto que está nesse portal da campanha Lula Livre. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo, Zé? Pois é, parece uma coisa meio antiga mesmo, tipo calça-boca de sino, que chute, né? Essa história de Lula livre. Ele, como a própria campanha indica, não está livre, né? Ele está sob certas condições, para sair ele tem que pedir autorização e foi tirado da cadeia, ou seja, do cativeiro, como diz o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, né, diante de uma complacência do Supremo Tribunal Federal, que mudou toda uma jurisprudência, né, provocou reações no próprio meio jurídico, para tirar o ex-presidente Lula da cadeia. Ele foi julgado segundo a legislação brasileira e teve direito, e muito bem, de advogados. Ele contratou advogados caros, pesados, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sepúlveda pertence, advogado de Lula, né? Então, falar em Lula livre agora seria mais ou menos como alguém refazer as leis e refazer os julgamentos. Mas olha, meu caro Vitor, eu tenho dito que Lula não será candidato e eu continuo achando que não, por vários motivos. O principal é que ele é inelegível por ser condenado por tribunal colegiado, né? E a lei diz que ele fica inelegível 8 anos depois de cumprida a sentença, e ele ainda não cumpriu a sentença. Então, ele está inelegível. Se ele conseguisse livrar, de alguma maneira, a segunda turma do Supremo cancelar esta condenação, que são 2 condenações, mas uma é que já passou, já completou no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul. Então, se ele passar por isso aí, mesmo assim ele terá dificuldades de ser o candidato do PT. Mas eu vou te dizer aqui, fazer uma revelação, eu gosto de explicar porque há mal entendidos. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu torço. Mas eu trago aqui visões de políticos importantes, pessoas importantes, inclusive no mundo jurídico. Eu tenho ouvido, não de uma pessoa, várias, de que há a possibilidade de uma reviravolta tão grande nesse processo que o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol podem estar aí na mira da justiça para serem presos. Esta é a realidade e esta pode ser uma tendência que estão me indicando aqui em Brasília para se ter uma ideia da reviravolta que houve nesse caso. A Lava Jato, ela foi elaborada ali, muito bem elaborada, diante de crimes que vinham acontecendo por poderosos do Brasil. Por acaso, esta Operação Lava Jato se iniciou procurando um doleiro e aí acabou chegando. O doleiro é a chave de todo crime ilegal porque é preciso legalizar o dinheiro. Então o doleiro é a figura central disso. E aí se chegou a esta quadrilha organizada, né, que já vinha há anos subornando o plantonista de um poder. E pegou o ex-presidente Lula e outros, né, presidentes de partidos políticos, não só o PT, mas de outros, e presidentes da Câmara e tal. E depois a Lava Jato enfrentou o mesmo problema que a Operação Mãos Limpas enfrentou na Itália, ou seja, a reação dos poderosos. E esta reação está vindo e tem como epicentro agora exatamente o Supremo Tribunal Federal, que é o grande perigo de anular esta condenação do ex-presidente, talvez as 2 condenações do ex-presidente Lula, e mais do que isso, é o que eu estou alertando, né, sobre a possibilidade de levar a julgamento Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro. Pode uma coisa dessa?
Preocupante, hein, Augusto? Importante a informação. Se isso acontecer, eu proponho que o Lula ocupe uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né? Ele não é tão mais analfabeto assim do que alguns proeminentes ministros, que eu não vou citar o nome aqui porque não precisa. Né? Não preciso, por exemplo, citar o nome do Toffoli, todo mundo sabe. Agora, ainda Lula, estão na campanha Lula livre. Lula livre. Daqui a pouco eles vão fazer uma campanha pela libertação do Luiz Carlos Prestes aqui, né? Eles não deixam morrer tranquilamente e em silêncio. Aí a campanha da Folha, que também existe, vocês estão esquecendo. Né? Use amarelo pela democracia. Todo domingo nós somos chamados, né, a essa campanha patriótica e tal. O negócio é o seguinte, nada mais pode impedir que o Lula vá para a história, num asterisco, como corrupto e lavador de dinheiro. Está mais do que provado. A Lava Jato tem provas abundantes, robustas, como eles gostam de dizer, sobre isso. É um ladrão, um atropelador do Código Penal. Também por isso ele não vai para a campanha eleitoral, é tudo jogo de cena, balão de ensaio, bobagem para fortalecer um outro candidato. Primeiro porque ele não tem idade para isso aí. Né? Existe ainda no Brasil, existe essa barreira da idade para você ser candidato. Sem contar os impedimentos legais. Agora, o Lula vai dizer o quê durante a campanha? Vão ressuscitar, aí serão ressuscitados todos os casos. Né? Vai aparecer até aquela amiga, porque na minha cidade tinha mais um lá, amigada, a companheira com quem ele viajava, como é o nome da... Tá vendo que ele comete tanto crime que a gente não lembra da... Zé vai nos acudir. Sim, Zé, como é o nome Rosemary. Rosemary. A Rosemary ainda está correndo o processo dela com advogados, um bando de advogados pagos pelos Instituto Lula, que agora fechou e não tem dinheiro, quem é que está pagando? Tudo isso aí voltaria na campanha. O Lula está lá namorando, esquecido em São Bernardo, é isso que ele quer. Ele vai fazer o que fez a campanha municipal aqui em São Paulo. Nada. Primeiro porque não querem, ele tira voto. Hoje, o Lula é uma bobagem, essa história. O grande eleitor do PT, ele não é nada, ele é um ladrãozinho. Ladrãozinho que foi pego. Agora, o Supremo, de desastre em desastre, vai chegar ao grande naufrágio, não tenha dúvida. Se eles fizerem isso, eles não estarão apenas colocando sob suspeito Sérgio Moro, sob suspeição. Estarão colocando os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral de Porto Alegre e estarão colocando também sob suspeição os ministros do Superior Tribunal de Justiça que condenaram o Lula. Não é tão fácil fazer isso. Agora, o povo brasileiro, tanto no caso da pandemia quanto neste, não pode esquecer que os políticos fazem o que o povo determina. Né? O povo não pode perder a capacidade de se indignar e nem a voz. Ultimamente está muito silencioso o povo brasileiro. Você, Fiuza? Eu me pergunto como é que uma operação que teve 5 bilhões de reais devolvidos, entre 20 bilhões de expectativa de devolução, fora o resto que se projeta de roubo, como é que você diz que isso é uma ficção? Quem é que devolve dinheiro sem ter roubado, né? Como é que você diz que isso é uma conspiração, como dizem ali o ministro Gilmar Mendes e alguns outros, que ficam, de fato, tentando fazer uma campanha política contra a Operação Lava Jato, por motivos que a gente não consegue alcançar direito, né? Então, a figura do Lula simboliza justamente isso no Brasil. Se o país quer, de fato, voltar ao tempo da impunidade. É isso que está em jogo. Né? Houve um tempo em que se dizia que o peixe grande não vai preso no Brasil e não ia mesmo. Você teve a dissolução de um cartel de empreiteiros. Eu lembro que quando comecei no jornalismo, lá nos anos 80,
se dizia em redação de jornal, assim, era quase que um bordão. Empreiteiro não vai em cana. Essa operação, nada contra os construtores, evidentemente, né? Quer dizer, grandes agentes econômicos que fizeram história no país, mas infelizmente, por conta de práticas que eu não preciso aqui ficar explicando, vários caíram na tentação de se associar, né, no sentido bandoleiro, ao poder. Isso aconteceu não só no petismo, mas no petismo o Estado foi vendido, né? Há ali uma congregação de empreiteiros, com isso está a literatura farta na Operação Lava Jato. Hoje você desmoralizar a Operação Lava Jato é você desmoralizar a si mesmo, porque a literatura está toda aí para quem quiser ler. É claro que tem muita gente que não está a fim de ler. Tem muita gente que está fazendo aí o seu proselitismo, fingindo que nada pode ter acontecido, e é claro que eu não estou falando só de militantes, né? Eu estou falando de personalidades, né? Gente na sociedade que supostamente tem credencial, supostamente é respeitável, mas fica tratando o presidente Lula, fazendo essa demagogia, né? Fingindo que não, né? Está fazendo ali o socorro, aquele símbolo antigo da pobreza, que evidentemente não é mais, virou um espertalhão guloso e quis tudo para ele, para os filhos, para os amigos, para os correligionários, e foram bilhões roubados e já com dinheiro devolvido. Agora, esse cerco aí ao Sérgio Moro, eu devo dizer que o Sérgio Moro se fragilizou muito com as ações e as posturas que adotou aí nos últimos tempos, né? Porque o Sérgio Moro, quer queiram, quer não, ele foi um símbolo dessa força-tarefa, uma força-tarefa que não se podia deter, que não precisava de manchete de jornal para ir em frente, né? Que foi adiante sob, né, o poderio deste STF, que está aí quase exatamente essa composição, um pouquinho alterada, sob procurador-geral querendo abafar, sob o governo federal do PT. As manchetes não acho que na época eram contra a Lava Jato, mas tinha aquele negócio de jornal. O jornal não é a autoridade, ou pelo menos não deveria ser, a autoridade investigativa. Então o assunto passa, a opinião pública esfria. A Lava Jato foi imune a isso tudo. E o Sérgio Moro é símbolo disso. Quando o Sérgio Moro passou a fazer uma política pequena, de pequenos cálculos, né, tentando ser alguma coisa que a gente não sabe se quer ser presidente, alguma coisa, falando pelos cotovelos, virando quase que, né, um personagem de fanfarra, oposto àquele juiz altamente rigoroso que ele tinha, ele enfraquece como símbolo. Tanto que vários dos processos, Vitor, que estão correndo contra o Lula são processos, eu por acaso tive que ler, né, e são processos assim altamente bem fundamentados, são uma aula do que foi o auge do tráfico de influência no Brasil, a formação de laranjas para roubar dinheiro no país e lá fora, o uso do BNDES, né, o aparelhamento, né, de várias instituições para ficar imune a isso, está tudo lá na Lava Jato. E hoje, infelizmente, você não vê o percurso saudável desses processos, e eu não sei se é por conta dessa simbologia do Sérgio Moro que decaiu bastante. E você, Ana, também preocupada diante dos possíveis desfechos aí desse julgamento prestes a acontecer no Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição de Sérgio Moro, Ana? É óbvio que é um movimento, né, a favor aí de limpar a imunda ficha, né, do ex-presidente aí e ex-presidiário o Lula. Nesse ponto aí está tudo muito óbvio. Agora, Vitor, que não se engane, a sociedade brasileira não quer o Brasil diante da Lava Jato. A Lava Jato, a gente fala sempre aqui, deu um banho de justiça no Brasil que a gente só via na TV, nos filmes americanos, e que jamais sonharíamos que poderia acontecer dentro do nosso país, de gente grande, peixe grande, políticos de vários partidos aí sendo indiciados e presos. Então, o brasileiro sabe muito bem o que o Sérgio Moro representa
dentro da Lava Jato. O que a Lava Jato representa para o Brasil é um patrimônio e um marco no Brasil. A população, a sociedade brasileira não quer mais o nosso país de antes da Lava Jato. Agora, Vitor, interessante, né? A gente tem que pensar o seguinte, nesse mundo aí, dessa militância toda, nessa campanha Lula livre, campanha por um corrupto, condenado em várias instâncias aí por vários outros ministros de outros tribunais também. Nessa campanha aí a gente vê supostos jornalistas e personalidades e celebridades e até atletas defendendo essa vergonha, né, do que se tornou o PT, o partido mais corrupto da nossa história. Se essa gente que defende isso, corrupção e bandidagem, se essa gente nos ataca, é porque a gente está no caminho certo, Vitor. Agora